Fala galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. O Campeonato Brasileiro teve o final do primeiro turno, na última rodada. E eu vou trazer números estarrecedores do ataque do Internacional. Vamos lá, os 3 jogadores de ataque. O Enner chegou recentemente, então não vou colocar nesse bolo. Os 3 jogadores de ataque. O Wanderson fez 3 gols. O Pedro Henrique fez 1 gol e o Luiz Adriano fez 2 gols. Total 6 gols. 3 jogadores, na média, em 19 partidas fizeram 6 gols. O Internacional tem uma dificuldade imensa de fazer gols. É um time que tem problemas, né? Antigamente, o treinador Mano Menezes era um treinador defensivista, vamos dizer assim, né? Que treinava o Inter para não levar gols e para ver o que conseguia fazer depois, né? E se fazia um gol, recuava todo mundo, era um Deus nos acuda. Se eu não me engano, também num podcast que eu referi do Sobs esses dias, se eu não me engano, ele disse o seguinte, que não me lembro se foi ele, olha pessoal, não me lembro, mas enfim, foi dito que quando você treina um time grande e você pede para esses jogadores ficarem na defensiva, ficarem na retranca, um grande time com grandes jogadores ou uma grande camiseta, esse time perde a confiança. Porque esse medo é passado para os atletas dentro de campo. Então os jogadores têm medo, eles têm medo de perder, eles têm medo de atacar. Se fazem um gol, tem muito medo de levar um gol. Desculpe. Então o Internacional, com o Mano Menezes, era um time acadelado. Era um time que não produzia, não merecia fazer gols, vamos dizer assim, né? Era um parto para fazer um gol. E quando fazia, se defendia, muitas vezes acabava levando virada ou empatando os jogos. Mas pensem bem, esses jogadores que estão aí, Luiz Adriano, Wanderson e Pedro Henrique, são contratações dessa direção. E 6 gols em 19 jogos é ridículo, é uma média ridícula. Eu estou falando para os 3. Agora, se a gente for pegar 3 gols do Wanderson para dividir por 19, 2 gols do Luiz Adriano para dividir por 19, e Pedro Henrique 1 gol para dividir por 19 rodadas. Então, é um ataque totalmente insuficiente. O Enner Valencia fez 1 gol contra o River Plate lá no Monumental. Aqui no Beira-Rio, de quem foram os gols? Mercado, zagueiro, Alan Patrick, meio de campo. Então, esses 3 jogadores que eu citei agora não contribuíram em absolutamente nada. E antes que alguém fale alguma coisa, no escanteio que saiu o gol do Mercado, não foi assistência do Wanderson no escanteio, porque o Johnny dá uma penteada na bola, desvia a bola de cabeça para a bola quicar no chão e o Mercado fazer o gol. Podem ver no replay lá. Então essa é uma situação que se apresenta. O Internacional tem um ataque de asma. Ataque de asma. Não tem outro nome para dizer isso aí. E sinceramente, não é que faltem oportunidades. Existem oportunidades. Mas esses jogadores, eles não sabem fazer gol. O Luiz Adriano até ele tem até um número considerável na carreira. Depois eu vou levantar os números totais do Luiz Adriano. Mas eu nunca achei ele um jogador suficiente para jogar no Internacional. Nunca, nunca. Nessa época lá de 2006, eu me lembro que eu ia muito no estádio naquela época e ele era muito vaiado, o Luiz Adriano. Então são números que, sinceramente, isso aí parece ataque de time da série D, C. E olhe lá, viu? Eu não sei nem se na série D e C aceitariam jogadores atacantes que não fazem gol. O Inter sofre desse problema há algum tempo, sofre desse problema há alguns anos. O que eu fico pensando vamos fazer um cenário pior cenário. O Inter sai da Libertadores. Hoje o Inter está em 14º, se eu não me engano. O Inter sai da Libertadores, está em 14º lugar, lá entre a zona de rebaixamento, e vamos dizer, a 8 pontos do 6º colocado e a 4 do rebaixamento. E aí o time tem que dar uma arrancada.
Sendo que os níveis de mentais e físicos foram no topo, né? Porque a gente sabe como é que o jogador se prepara para essas competições grandes, depois quando ele cai, esses níveis, eles caem também, caem muito. Então o próprio ânimo dos jogadores, a parte física cai muito. E se tu não tem qualidade, que é o caso do Internacional, o que nós vamos fazer com esses jogadores aí, que não sabem fazer gol, e são chamados de atacantes? Algumas pessoas podem falar assim, pô, mas o Axel fica falando sempre disso. Só que, se eu torço para um dos maiores clubes do mundo, qual é a minha visão de futebol? Eu quero ter os melhores no meu time. Então, realmente, a contratação do Ener Valencia é uma contratação que me agradou muito. É um jogador diferenciado, ele já mostrou que é diferenciado, né? E é um jogador, inclusive, ele é um cara inconformado, né? Porque lá no Rio de Janeiro nós somos garfiados ali, né? Garfiados pela arbitragem ali, no lance que originou o gol de empate, houve uma falta clara no Ener Valencia que o juiz não deu. Aliás, eu não me lembro o nome daquele juiz, mas só de olhar o rosto dele, quando começo os jogos, eu não me lembro do nome, às vezes a não ser o Wilton Pereira, né? Aquele eu nunca mais vou esquecer, né? Daquele pênalti lá contra o Corinthians lá, que ele deu e o VAR retirou. Depois o gol que o Abel Hernandes fez, né? A bola não tinha chegado nem na mão do Cássio e ele apitou o gol. Bom, enfim, voltando atrás então, para não perder a fio da meada, esse árbitro aí que nos garfiou, né? O Ener foi lá reclamar com a arbitragem, ficou enfurecido. Aí o Balde de Aço, ele é muito irritadinho, né? Não, esses caras querem eles querem, assim, jogadores acadelados, né? Eu gosto de jogador assim, conformado. Eu gosto. Jogador que tá afim de ganhar, que não tá afim de perder, que tá afim de mostrar serviço. E o Ener tem bola ainda. Tem bola pra isso, entendeu? Então vai ser, já deve ser um dos líderes lá dentro, vai ser líder, né? Junto com o Rocher, né? Que chegou pra ser líder também. A coletiva do Hugo Maggio, né? Que uns chamam de Malo, eu prefiro falar Maggio, né? 2 L's a pronúncia. Por falar nisso, foi bem interessante. Parece um jogador bem articulado, um jogador muito experiente, né? E assim, as respostas dele me agradaram muito na coletiva, porque ele foi bem assertivo, né? Não ficou enrolando mambo jumbo, não. Ele falou, olha, eu vim pra cá pra ter uma experiência de vida, pra ter crescer minha experiência de futebol, e foi bem assertivo nas respostas, né? Então, me parece também que pode ser uma liderança. É que tem que ver a bola dele, né? Nós temos que ver a bola do Hugo. Se o Hugo for bom, ele pode ser um líder no vestiário tranquilamente. Que pra mim, eu sempre vou dizer isso aí. Liderança pra mim tem que ser, em primeiro lugar, técnica e depois anímica. Se o cara mostrar a bola dentro de campo, os outros jogadores respeitam. Se não, não force a capitania para quem não sabe jogar bola, como Edinho, por exemplo. Edinho, uma excrescência na história do Internacional. Um perna de pau daquele foi capitão do Inter, né? Eu nunca vou esquecer ele levantando a taça da Sul-Americana com uma camiseta regata escrito lá com caneta piloto lá, bagaceira aqui no peito, o nome da cidade dele, do bairro que ele mora no Rio, que não tem preconceito nenhum. Só tô falando que você vai levantar uma taça que vai aparecer pro mundo inteiro, que cadê um diretor para chegar nele e falar, olha, coloca a camiseta do Inter antes de levantar a taça, viu? Mas ninguém falou isso para ele, enfim. Então, pessoal, o meu vídeo ele se trata disso. O Internacional tem um ataque de asma, um ataque inoperante, com jogadores que deveriam fazer gols, mas não fazem gols. E isso, para o ano que vem até, eu vou te dizer assim, como é que o Inter vai se livrar dessas tranqueiras tudo aí? Tem 3 jogadores para se livrar aí. 3. Sendo que um vai ser, talvez até tenha mercado, porque o Wanderson, né, os comentaristas do Rio Centro do país veem o compacto do jogo. Então eles viram o Wanderson ciscando ali e tal, fazendo um cruzamento. Jogou muita bola, né? Os comentários deles são assim, eles não vêem os jogos. Porque não tem como ver todos os jogos, até é humanamente impossível, né? Mas eles enchem muito a bola do Wanderson. Então o Wanderson acho que pode ter mercado, sim. Mas eu quero ver alguém pagar R$1 milhão pra ele. Eu quero ver. Provavelmente o Inter vai ter que emprestar ele ou coisa parecida, certo? Tendo que pagar metade do salário, que seria R$500 mil por mês. É uma barbaridade, é um assalto aos cofres do Internacional. Pessoal, eu peço por favor que vocês se inscrevam no canal. Esse é o ponto mais importante para mim, para me dar uma força para o canal ir crescendo. Se inscrevam no canal. Quando compartilhar o vídeo, já pede pro pessoal se inscrever também no canal para me dar aquela força, tá?
Também peço que vocês deem um like no vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações também. E coloque essa ideia do Axel Colorado para frente. Ó, tem um cara novo falando aí, o tal do Axel Colorado, ele tem umas ideias diferentes, ele vai direto ao ponto, tô gostando, olha aqui, ó, compartilha pelo WhatsApp, espalha essa novidade pelo ar aí, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham um excelente dia e fiquem com Deus.